Pessoal, tudo bem? Meu nome é João Guilherme e hoje vamos falar um pouquinho de como foi essa partida entre Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. O Atlético Goianiense que entrou em campo com 4-2-3-1, assim como o Atlético que foi com sua equipe quase que completa, com Everson no gol, Guga, Nathan Silva, Júnior Alonso e Arana na linha defensiva, Alan e Titi como dupla de volantes, enquanto Zaratio, Nacho e Keno faziam os meias mais ofensivos e o Hulk centralizado lá na frente. O Atlético contou com a volta então do Júnior Alonso e do Guilherme Arana para esse jogo. Vamos fazer a análise de acordo com a ordem cronológica, assim como os lances foram acontecendo na partida, a gente vai destrinchar um pouquinho aqui no vídeo. Então, já no começo do jogo, a gente tem o Atlético demonstrando uma equipe muito móvel, com seus jogadores da frente, jogadores com muita mobilidade, se aproveitando até da escalação, que por contar com o Zaratio, o Nacho, que são esses homens que flutuam bastante, homens de infiltração, de muita mobilidade. Então, o Atlético já demonstrou isso desde o começo do jogo. Aqui na imagem a gente vê o Hulk dando apoio ao Guilherme Arana pelo lado esquerdo, uma posição que característica do Keno está aqui, né? E a gente já vê o Keno aqui mais centralizado, então a gente tem essa troca de função entre o Hulk e o Keno. Alinhado a eles, a gente tem o Zaratio bem ofensivo aqui, o Nacho também, então a gente percebe essa mobilidade, até mesmo para tentar arrastar um marcador, como a gente vê aqui, o Hulk recebendo a bola abre esse buraco para que haja infiltração dos jogadores vindo de trás. Foi uma estratégia utilizada pelo Atlético nessa partida. Assim como o Atlético queria ter a bola o tempo todo e conseguiu ter na maior parte do tempo, quando o time não tinha a bola, tinha como objetivo fazer essa pressão alta, essa marcação mais intensa, encaixar nos adversários, nos jogadores do Atlético Goianiense, assim como a gente vê no exemplo nesse momento de lateral para o Atlético Goianiense. Era um lateral no lado esquerdo do Atlético e a gente vê como o time fez essa densidade, colocou muitos jogadores aqui na zona da bola e vale destacar aqui a posição do Guga, que é lateral direito, e veio aqui para o lado esquerdo fechar também, ser um homem a mais nessa marcação. A gente vê 4, 5 jogadores do Atlético Goianiense contra 7 jogadores do Atlético Mineiro. Então, esse era um dos objetivos do Atlético nos momentos que não tinham bola, inclusive nos momentos de laterais, a favor do Atlético Goianiense. Aqui, já próximo dos 20 minutos, a gente tem um lance de perigo do Atlético. Como eu disse na primeira imagem, né, que o Atlético buscou ter um pouquinho de mobilidade e permuta entre os jogadores, o Hulk caindo pelo lado, o Keno infiltrando um pouco, entrando mais centralizado. Aqui a gente vê um momento que o Atlético, um dos raros momentos que o Atlético conseguiu atacar com igualdade contra a linha defensiva do Atlético Goianiense. A gente vê aqui 4 contra 4, ainda que esse jogador estivesse chegando de trás, mas é o que eu disse, a ideia para o Atlético tentar atacar era trazer esses jogadores para criar espaço para infiltração. E aqui a gente vê mais um exemplo, o jogador salta no Keno, abre o espaço aqui para o Hulk atacar. O Hulk então antecipa, infiltra, consegue chegar na área e levar perigo aí a favor do Atlético. Mais uma vez, a gente vê o Atlético com bola, com muita dificuldade, por conta das linhas do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que veio num jogo um pouco mais recuado, com as suas linhas, as linhas bem compactas, e o Atlético teve certa dificuldade de agredir essas linhas. Então, ainda que durante o jogo o Atlético tivesse muita amplitude, né, abrindo o campo pelo lado esquerdo, pelo lado direito, nos momentos que o Atlético permitia que essa amplitude acontecesse com vantagem do Atlético Mineiro, o Galo não conseguiu aproveitar, como a gente vê na imagem. As linhas bem compactas, a última linha bem postada com 4 jogadores,
e aqui foi uma oportunidade do Atlético ter amplitude por esse lado, e nesse momento específico não teve. A gente vê aqui no cantinho da tela aqui o Arana, que podia fazer esse movimento, ele chegou um pouco atrasado, então tirou essa vantagem, essa possível vantagem do Atlético, que teve que jogar seu jogo todo para o lado direito, onde tinha mais homens do Atlético Goianiense. A gente vê que se o Arana, por exemplo, está atacando esse espaço, ele poderia atrair essa marcação, abrir essa linha para a infiltração do Keno aqui, por exemplo. Mas, como eu disse, o Atlético até teve uma certa amplitude no jogo, mas devido às dificuldades encontradas, esse tipo de lance tinha que ser melhor aproveitado. Aqui a gente vê mais uma vez um lance de permuta entre o Hulk e o Zaratio. Aqui agora a gente vê o Zaratio dentro da área, o Keno chegando também e o Hulk atuando pelo lado direito. Aqui foi mais uma das estratégias do Atlético, além do que eu já citei, desse tipo de permuta, né, de troca de função entre os jogadores. O Atlético também tentou chegar por meio de cruzamentos. A gente vê que a área tá bem povoada pelo Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro, então, com dificuldade de infiltrar, tenta partir por esses cruzamentos, além do que a gente já citou anteriormente, essas permutas, essa mobilidade dos jogadores para tentar chegar na área do Atlético Goianiense. A gente já vê o Atlético Goianiense que defendeu em um bloco muito baixo na maior parte do jogo e nesse momento tentando contra-atacar o Atlético, mas por conta dessa altura do bloco defensivo do próprio Atlético Goianiense fez com que o Galo, o Atlético Mineiro, subisse quando fosse atacar com quase todos os homens, como a gente vê, e no momento então em que o Atlético Goianiense recuperava a bola, os jogadores já estavam todos encaixados, não permitindo então que o Atlético Goianiense prosseguisse nesse momento ofensivo. Aqui a gente tem já então no segundo tempo o primeiro gol do Atlético, que como eu disse, o Atlético teve muita dificuldade de infiltrar, de achar espaços dentro da área do Atlético Goianiense, então conseguiu chegar no gol por meio de bola parada. No escanteio, o Nátio cruza na área, o Nathan Silva antecipa aqui no primeiro pau, na primeira trave e abre o placar para o Atlético Mineiro. Isso fez com que o time do Atlético Goianiense fosse obrigado a subir um pouco mais, de ser um pouco mais agressivo, de tentar propor um pouco mais o jogo, e isso ficou evidente no gol de empate que aconteceu em seguida. A gente tem aqui no lance o Tietê o Atlético estava construindo a jogada com muita tranquilidade e uma bobeira do Tietê, ele deu um passe um pouco mais fraco, como o Atlético Goianiense estava em cima, estava subindo um pouco mais seus blocos nesse momento do jogo, né, que estava perdendo por 1-0, então o time do Atlético Goianiense conseguiu aproveitar desse erro do Tietê. A gente vê quantos homens do Atlético Goianiense aqui já prontos para roubar a bola, roubaram a bola do Tietê, e o Atlético Mineiro tentando fazer uma pressão pós-perda imediata. A gente vê o Nacho que saltou daqui, onde ele estava mais próximo do Janderson, já veio para cima do portador da bola, e o Marlon, com muita qualidade, conseguiu achar aqui no buraco, no espaço, o Janderson, que chegou dentro da área para empatar. Então a gente vê que o Atlético Goianiense, ao ser obrigado a sair para o jogo, uma consequência disso foi esse gol de empate, porque acredito que esse tipo de lance, essa roubada de bola com tantos jogadores aqui, não teria acontecido se o jogo tivesse 0-0, por exemplo. A gente vê aqui o Atlético agora voltando a atacar mais, o Atlético Mineiro voltando a atacar mais. O time do Atlético Goianiense não se acomodou com o empate, mas recuou um pouco mais suas linhas, não tinha tanta necessidade de ser agressivo quanto antes, quando estava perdendo por 1-0. Por outro lado, o Atlético Mineiro continuou atacando, tentando achar espaços. A gente vê aqui o time do Atlético Goianiense muito bem equilibrado, as linhas bem postadas, então
um dos recursos encontrados foram os cruzamentos pelos lados do campo. Aqui a gente tem na imagem o Guga cruzando, um lance até de certo perigo. O Nacho conseguiu vir de trás, fazer essa infiltração, antecipar, mas não conseguiu chegar a tempo para encostar na bola. O Atlético que teve que buscar esse tipo de jogada, porque, como eu disse, o time do Atlético Goianiense, depois de empatar, voltou a se recuar um pouco mais, fechar suas linhas, deixar a defesa bem compacta, dificultando então a criação e a chegada do Atlético nesse último terço. Aqui a gente já vê, perto do final do jogo, o gol da virada do Atlético Goianiense. Saiu depois de um escanteio, o Everson espalmou, a bola sobrou novamente para o Janderson. E a gente vê mais uma vez, assim como no primeiro gol que o Atlético Mineiro tomou, né, que os jogadores fecharam a bola e se esqueceram do espaço atrás que foi atacado pelo Janderson, aqui a gente vê mais uma vez, o rebote sobra para o Janderson novamente. Todos os jogadores do Atlético, se a gente reparar, estão com os olhos voltados para a bola e se esquecem desses 3 jogadores que ficaram do outro lado, do lado oposto, livres para poder chegar aí e fazer o gol. A bola então sobrou para o Oliveira, zagueiro, se eu não me engano, que tinha acabado de entrar, a entrada há pouco tempo. De qualquer forma, o time do Atlético Goianiense tinha 3 opções aqui, poderia sobrar para qualquer um a bola. O Janderson então cruzou rasteiro, o Oliveira ainda teve tempo de dominar, sem que a marcação chegasse com tanta urgência assim, e fazer o gol da virada do Atlético Goianiense. A gente vê que o próprio Everson sai um pouco aqui da baliza, tenta fechar um pouco aqui a bola, tentando imaginar talvez uma possível finalização mais cruzada, algo assim, não sei qual foi o pensamento dele, mas a gente vê um erro aqui do Atlético Mineiro nesse lance. Agora, atrás do placar, foi hora do Atlético Goianiense baixar ainda mais seus blocos. A gente vê a altura que o Atlético Goianiense defendeu, com todos os homens atrás da linha do meio campo, e o Atlético Mineiro então com algumas substituições, com a entrada do Borreiro, do Sacha, do Johan. O time tentou criar algumas dinâmicas de mais mobilidade, jogadores que atuam no entrelinhas para tentar achar esse espaço, tentar infiltrar na área, tentar aproveitar talvez de um cruzamento, pisando um pouco mais na área com uma quantidade maior de jogadores, mas como eu disse, o Atlético Goianiense se manteve muito bem postado atrás, causou muita dificuldade para o Atlético Mineiro, teve todos os seus méritos, né, a equipe do Atlético Goianiense em fazer isso, e o Atlético Mineiro não conseguiu fazer o gol de empate ou da virada. Tentou criar, fez as substituições, tentou chegar pelos lados, tentou alguns momentos de infiltração, de troca de um jogador com outro, troca de função, mas as linhas do Atlético Goianiense se mantiveram bem postadas, bem equilibradas. A gente chegou a ver por alguns momentos o Atlético Mineiro abrindo o campo e o Atlético Goianiense então fazia uma linha de 6 com 4 jogadores na frente, então cedeu pouco espaço para o Atlético Mineiro realmente. Quebrou então aí uma invencibilidade de 18 jogos a favor da equipe do Atlético Mineiro e quebrou então essa sequência. O Atlético Mineiro que, por sorte talvez, poderia ter visto essa diferença entre o Flamengo, o segundo colocado, ter diminuído um pouco mais, mas o Flamengo que empatou com o Cuiabá, o Atlético se mantém com certa tranquilidade ainda na liderança da competição. Essa foi a análise. A gente tentou destrinchar um pouquinho de como foi o jogo, de como o Atlético Goianiense conseguiu dificultar as ações do Galo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam do vídeo, da nossa análise. É sempre importante ter essa interação com vocês. Agradeço, peço para que vocês curtam, deixem nos comentários e até o próximo vídeo, a nossa próxima análise.